Hoje eu vou falar do que realmente impede o crescimento do Brasil. O que está por trás do atraso em que nós estamos metidos. A dívida pública brasileira é um dos temas mais complexos e impactantes da economia nacional. Trata-se de um mecanismo que consome grande parte dos recursos do orçamento federal, ao mesmo tempo em que limita investimentos em áreas fundamentais como saúde, educação, infraestrutura, segurança, etc. Para entender como essa dívida impede o crescimento do país, é preciso examinar sua estrutura, a maneira como é gerida e as soluções propostas por especialistas como a auditora fiscal aposentada e ativista, professora Maria Lúcia Fatorelli. A dívida pública é o montante de dinheiro que o governo federal deve a credores internos e externos, incluindo bancos, investidores privados e instituições financeiras internacionais. Ela é dividida em dívida interna, contraída em moeda nacional, com títulos vendidos no mercado interno, e dívida externa, em moeda estrangeira, geralmente emitida para pagar credores internacionais. Embora dívidas públicas sejam comuns em quase todos os países, no caso brasileiro, sua gestão é alvo de severas críticas. O pagamento dessa dívida, especialmente os juros e encargos, consome cerca de 40% do orçamento federal, segundo dados apresentados por Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Isso deixa pouco espaço para investimentos em áreas sociais e no desenvolvimento sustentável do país. O Brasil gasta mais com o pagamento de juros e amortizações da dívida do que com saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, tudo isso somado. Em 2023, por exemplo, o país destinou cerca de 2 trilhões ao pagamento da dívida, enquanto a saúde recebeu 145 bilhões e a educação 130 bilhões. Essa priorização dos pagamentos da dívida sobrecarrega áreas essenciais para o bem-estar da população e para o crescimento econômico. Sem investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança, o país se torna menos competitivo e menos atraente para investimentos que sejam produtivos. Para controlar a inflação e atrair investidores, o Banco Central mantém a taxa de juros, a Selic, nas alturas, em patamares elevadíssimos. Essa política beneficia os credores da dívida interna, que recebem rendimentos altos, mas encarece o crédito para empresas e para consumidores. Juros altos dificultam o acesso ao capital por empreendedores, reduzindo investimentos no setor produtivo, geração de empregos e inovação tecnológica. Maria Lúcia Fatorelli argumenta que a falta de auditoria da dívida pública é um dos maiores problemas do Brasil. Desde a década de 1980, não houve um exame detalhado e independente da composição dessa dívida, o que deixa muitas dúvidas sobre a sua legitimidade. Sem transparência, não é possível saber se parte dessa dívida é fruto de contratos abusivos, se também é fruto de práticas ilegais ou acordos que sejam desfavoráveis ao país. A auditoria da dívida é um mecanismo previsto na Constituição Federal de 1988. Trata-se de um processo que analisa detalhadamente a origem, os contratos, a taxa de juros e as condições de pagamento da dívida pública, a fim de identificar possíveis irregularidades. Para isso serve a auditoria. Maria Lúcia Fatorelli é uma das principais defensoras da auditoria no Brasil. Ela participou de processos similares em outros países, como o Equador, onde uma auditoria revelou que grande parte da dívida externa era ilegítima. Após renegociar os contratos, o Equador reduziu significativamente a sua dívida, liberando assim recursos para investimentos em infraestrutura e políticas sociais. No Brasil, a proposta da Auditoria Cidadã da Dívida é analisar alguns tópicos, como, por exemplo, qual porcentagem da dívida é realmente legítima e qual pode ser considerada ilegal
ou ilegítima. Se os contratos foram firmados com cláusulas, como direi, abusivas, quem são os principais beneficiários do pagamento dos juros? Quem é que está recebendo esse dinheiro? Segundo Fatorelli, há fortíssimos indícios de que parte da dívida pública brasileira seja completamente ilegítima. E isso baseado em quê? Durante a década de 1980, o Brasil sofreu com a crise da dívida externa, que foi convertida em dívida interna por meio de mecanismos financeiros bastante complexos. Essa transição gerou encargos elevados e juros compostos sobre juros, configurando o que Maria Lúcia Fatorelli chama de sistema de espoliação financeira. Espoliação é roubo. A maior parte dos pagamentos da dívida vai para grandes instituições financeiras e investidores privilegiados, concentrando riqueza e ampliando a desigualdade econômica existente no Brasil. Em vez de utilizar recursos da dívida para financiar infraestrutura e políticas sociais, grande parte do dinheiro é usada para refinanciar a própria dívida, perpetuando assim este ciclo vicioso. Diversos países realizaram auditorias de suas dívidas públicas com resultados bastante expressivos. Eu vou citar aqui alguns deles. Vamos lá. O Equador, em 2008, a auditoria revelou que 70% da dívida externa era ilegítima. O país suspendeu pagamentos e renegociou os contratos, liberando recursos para o desenvolvimento social. Outro país que se utilizou dessa prática, a Islândia, em 2010. Após a crise financeira, o país reestruturou sua dívida e priorizou políticas sociais em vez de beneficiar credores estrangeiros. Outro país que se utilizou também dessa prática foi a Grécia. Embora pressionada pela União Europeia, a Grécia realizou um estudo sobre sua dívida pública e apontou irregularidades em diversos contratos, embora não tenha conseguido implementar reformas devido a pressões externas. Esses exemplos mostram que uma auditoria transparente pode ser um passo crucial para reduzir a carga da dívida e permitir, assim, o crescimento econômico do país. Apesar de ser prevista na Constituição, a auditoria da dívida pública enfrenta resistências políticas e econômicas. Entre os principais obstáculos, as principais resistências, estão interesses de grupos financeiros. Grandes bancos e investidores têm interesse em manter o status quo, já que eles estão lucrando com isso, com os pagamentos da dívida e com as altas taxas de juros, eles fazem uma pressão imensa sobre o governo para que não seja feita auditoria. Outro ponto é a falta de vontade política. Governos sucessivos de diferentes espectros ideológicos, seja direita, seja esquerda, evitaram confrontar os credores da dívida pública. Um outro fator muito forte também é a desinformação. A dívida pública é frequentemente apresentada como uma necessidade inevitável para financiar o Estado, sem discutir alternativas como a auditoria ou até mesmo a renegociação. A professora Maria Lúcia Fatorelli e a Auditoria Cidadã da Dívida compõem uma série de medidas, ou melhor, propõem uma série de medidas para enfrentar o problema da dívida pública brasileira. Como, por exemplo, analisar detalhadamente os contratos e identificar as parcelas ilegítimas da dívida. Alinhar a política monetária aos interesses do desenvolvimento nacional, reduzindo assim os custos da dívida. Também, destinar recursos do orçamento federal para saúde, educação e infraestrutura, em vez de concentrá-los no pagamento dos juros da dívida. Como fizeram países como Equador e Islândia, renegociar a dívida pública para condições que sejam, assim, digamos, mais favoráveis para o país. A dívida pública brasileira, como está estruturada, da forma como está estruturada atualmente, é um verdadeiro obstáculo ao crescimento econômico e ao bem-estar social. O país gasta bilhões de reais anualmente com juros e amortizações, enquanto milhões de brasileiros enfrentam pobreza, desemprego e falta de acesso a recursos básicos.
A auditoria da dívida pública, como defendida por Maria Lúcia Fatorelli, é uma ferramenta fundamental para romper esse ciclo. Ela oferece uma oportunidade de transparência, justiça e eficiência no uso dos recursos públicos. Mais do que uma questão técnica, trata-se de uma escolha política: priorizar os interesses da população ou os lucros dos grandes credores. Eis a questão. Se o Brasil optar por enfrentar o problema de sua dívida pública com coragem e determinação, poderá abrir caminho para um futuro de crescimento econômico que seja sustentável e também a justiça social. Afinal, nenhum país pode crescer amarrado por uma dívida que favorece poucos e sacrifica muitos. Peço a vocês que me assistiram que me ajudem a divulgar esse vídeo, a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu preciso demais da ajuda de vocês para democratizar essas informações. O que eu falei aqui, a mídia tradicional, ela nunca vai te falar. E se ela falar alguma coisa, vai ser fragmentada para que você não possa ter um entendimento do assunto. Eu procurei ser bem didático e direto na minha explicação. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.